Boa noite, abençoados. Tudo bem com vocês? Que maravilha. Quem estava aqui ontem? Levanta a mãozinha aí. Ah, que legal. Meu Deus, ontem vocês me assustaram, viu? Gente, meu nome é Edu, para quem não me conhece, meu nome é Edu Borges. Eu já faço um trabalho com a família há quase 10 anos, resgatando famílias. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, nessa cidade maravilhosa. Eu falo que eu fiquei assustado porque, assim, foi uma experiência muito diferente para mim. Me falaram, o pessoal é um pouquinho fechado. Eu falei, meu Deus, será que eu consigo fazer conexão? Cheguei aqui, fiz uma brincadeira e o pessoal continuou fechado, mas eu consegui, não consegui, pessoal? Fazer conexão com vocês? Então foi um tempo muito maravilhoso ontem. Estou um neuropsicopedagogo, eu falo que eu estou porque isso aqui é tão temporário, essa vida nossa é tão passageira, é tão rápida, e vamos tratar de um tema tão importante que é a família. A família. E nós vamos falar sobre comunicação hoje. É um tema extremamente importante, interessante, porque ontem, quem esteve comigo aqui sabe, nós falamos sobre as pessoas, vocês ficaram um pouquinho aflitos ontem também, não ficaram? É tanta coisa, né? Nós falamos sobre desenvolvimento da personalidade, um pouquinho sobre temperamento. Depois teve até uma irmã que falou assim, nossa, Edu, eu queria saber um pouquinho mais sobre temperamentos. Falei, olha, não deu tempo, mas quem sabe num outro momento, né? Eu vou passar um vídeo para vocês. Por que nós vamos falar de comunicação? 90% das famílias que eu atendo, o problema está na comunicação, na falta, na inabilidade de se comunicar. Eu quero aqui passar um vídeo porque todos aqui são pais abençoados. Todos não, né? Quem são papais e mamães aí? Outros serão. Tem vovó, vovô já aqui, já não tem? Que maravilha. E aí eu quero, abençoado, que você coloque aquele primeiro vídeo porque o mundo está se comunicando com os nossos filhos. Abençoados, isso está acontecendo. Quem está percebendo isso? Levanta a mão aí. E ontem eu falei aqui, nesse evento, eles estão comunicando e muito bem. Pode colocar o slide já colocou, né? Eles estão comunicando e muito bem com os nossos filhos. E nós? Será que nós estamos nos comunicando com os nossos filhos? E ontem eu até falei sobre o meu filho Luiz Eduardo. Todos os dias eu digo para ele, filho, você é imagem e semelhança de Cristo. Todos os dias, sabe? Porque ele vai escutar isso nas escolas. Ele vai escutar eu não sei quando o meu filho terá acesso a telas, não sei ainda, mas ontem nós falamos um pouquinho sobre isso e a gravidade disso, abençoados. A gravidade do que está acontecendo nas nossas escolas. Então hoje nós vamos falar rapidamente sobre comunicação, tá? É um tema importante, não somente para você se comunicar com os filhos, mas com a esposa, com o esposo, com seus amigos, no trabalho. Ontem nós, inclusive, nós estávamos falando sobre o desenvolvimento da personalidade. Abençoados é um tema que eu sei que muitos não estavam aqui ontem, mas é um tema que vocês precisam estudar. Porque vocês podem usar no seu dia a dia. E muitos dos que estavam aqui ontem perceberam a importância desse tema. Maravilhoso, porque também tem a ver com comunicação. Então hoje nós vamos dar uma sobrevoada aqui nesse tema tão importante. E aí eu faço a pergunta para você. Quem é você? Ontem eu fiz essa pergunta para vocês. Nós ficamos o dia inteiro, até as 9 da noite aqui ontem. Foi abençoados? E aí, é fácil responder essa pergunta? Somos o que? Imagem e semelhança de Cristo, certo? Mas nós temos que saber do que nós estamos constituídos. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que entendemos as coisas do jeito que entendemos? Por que o outro não me entende? Por que meu filho não entende? Por que eu falo A e meu filho entende B? E isso gera muitos conflitos dentro das nossas casas. E o mundo está se comunicando com os nossos filhos. Isso aqui está acontecendo, abençoados, todos os dias. E se o seu filho ainda... eu tenho esse livro aqui, sou autor desse livro aqui, Infância no Mundo Virtual. Eu até perguntei ontem para o seu Ivo, será que há tempos atrás, se alguém chegasse na porta da tua casa e perguntasse, ei, para tua mãe, cadê o teu filho? A sua mãe falaria assim, o meu filho Ivo está lá no quarto falando com um estranho. Isso jamais aconteceria. Mas hoje os nossos filhos estão falando com pessoas estranhas. Estão sendo doutrinados pelas telas. Lá na escola, é por isso que nós temos que nos comunicar com os nossos filhos todos os dias. Vovó, vovô, titio, papai e mamãe são os educadores
mais importantes da vida de uma criança. E ontem eu dei um exemplo. O meu filho, Luiz Eduardo, eu faço conexão com ele a todo momento. Então eu te faço essa reflexão aqui agora, quero que vocês reflitam. Quem é vocês? Somos imagem e semelhança de Cristo, mas também precisamos buscar conhecimentos da nossa própria essência. Porque senão você não vai entender o outro. Não vai conseguir entender o outro, certo? E olha só, qual é a relação dessa pergunta? Quem é você? No seio familiar, tem toda. Sabe por quê? Porque quando você sabe quem é você, do que você é constituído, você consegue se comunicar melhor. Você tem uma empatia. Eu falo que é empatia especial com relação aos nossos filhos, com relação à esposa, o esposo. Ontem eu dei até um exemplo da minha esposa Rose, está aqui. Eu tenho um temperamento quente, abençoado. Quem tem temperamento quente, que é mais explosivo? Às vezes eu faço, para não fazer besteiras, principalmente em negócio, eu chamo a Flor. Flor, o que você acha disso daqui? Eu sou impulsivo. Às vezes eu faço e logo depois arrependo. Aí eu chamo a minha Flor, porque tem um temperamento mais frio e ela consegue ter um olhar mais apurado e é maravilhoso. Mas tem dias também que eu quase morro do coração. Hoje mesmo, era 6 horas da tarde, ela estava lá arrumando o cabelo. 6h10, aí o meu coração... Flor, vamos embora, porque senão eu vou dar um ataque cardíaco aqui, né, Flor? E ela, calma, amor, fica tranquilo. Que jeito, Flor, que eu fico tranquilo? Nós temos temperamentos diferentes. O que acontece? Eu uso isso para fazer um alinhamento, entrar na mesma sintonia dela, e para que a gente possa fazer comunicação. Olha só, eu falei essa palavra aqui ontem, vou repetir aqui hoje. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Vocês são imagem e semelhança de quem, abençoados? De Deus? Que maravilha, imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando vocês sabem, vocês estão aprendendo aqui um conteúdo muito rico. Ontem, as pessoas que estiveram aqui, abençoados, vocês que estiveram aqui ontem, vocês fazem parte de um pequeno grupo seleto de pessoas que sabem um pouquinho agora sobre o desenvolvimento da personalidade, conseguem olhar para o outro como verdadeiro outro, vão se esforçar para entrar numa camada superior da personalidade, para que vocês possam se comunicar melhor, entender o próximo melhor, ajudar o próximo. Eu sei que muitos aqui ajudam pessoas, trabalham aqui na igreja, e é importantíssimo isso. E vocês entenderam ontem. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão buscar mais conhecimento a respeito desse tema. Então vocês que estão aqui hoje, vocês que escutam a palavra, aqueles que sabem da palavra e não a colocam em prática, abençoados. Olha só, se esquece da própria aparência, né? Somos imagem e semelhança de Cristo, certo? Nós temos pouco tempo para tratar desse tema aqui. Eu vou correr aqui um pouquinho, mas se eu estiver correndo demais, pode puxar minha orelha, tá bom? Hoje a gente não vai ter tempo de fazer as perguntinhas. Eu gosto aqui de estar no meio, entre vocês. Eu ando aqui muito. Andei quantos quilômetros aqui ontem, abençoado? Uns 10? Acho que uns 100. Ando aqui no meio de todo mundo, faço perguntas. E eu acho isso maravilhoso, esse calor com vocês. Pilares de uma família estruturada. Comunhão com Deus. Eu sei que vocês têm essa comunhão, porque senão vocês não estariam aqui. Façam isso em casa também com os filhos, tá bom? Porque vão comunicar com os teus filhos na escola, na rua, pelas telas. Quando ele liga uma televisão, os desenhos estão contaminados por essa programação relativista, onde não existe mais verdade. Você viu aquilo acontecendo? Está acontecendo nas escolas. Não existe esse negócio de menino e menina. Vou repetir isso todos os dias. E a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. Se parece, né? E aí eles vão repetindo isso na cabeça dos teus filhos. As famílias estão na UTI. Na UTI. Ontem eu pedi socorro! Socorro, porque nós precisamos montar uma geração de papais, de mamães, de pessoas que vão ajudar essas famílias. Acordar esses papais, essas mamães. Então, olha só, pilares de uma família estruturada. Deus não pode faltar. Unidade. Primeiro, diálogo. Porque se você não tiver diálogo com a tua esposa, com teus filhos, você não tem unidade. E unidade, sabe o que significa? Você, papai e mamãe, falarem a mesma língua. Sabe por quê? Quando o papai fala A e a mamãe fala B, eu falei isso aqui ontem, o que a criança escolhe? Escolhe o que mais convém a ela. Sim ou não? Ou talvez. Vocês precisam falar a mesma língua.
Tá? Isso é muito importante. Então, comunhão com Deus, diálogo, muito diálogo e unidade. Porque se vocês não tiverem diálogo, conexão... Ontem eu falei uma frase aqui ontem, conexão emocional. Ontem eu fiz até uma brincadeira aqui, né, para despertar vocês. Eu adoro. Nós fazemos conexão emocional a todo momento. A todo momento nós fazemos conexão emocional. Mas sabe o que acontece? É engraçado quando as crianças, bebezinhas, né? Você vai lá, fala igual bebezinho, para fazer o quê? Conexão com o filho. Bebezinho, imita até uma vozinha de criança para fazer conexão com as crianças, e as crianças vão crescendo. Vocês vão deixando, a maioria, não vocês, né? Mas a maioria vai deixando de ter conexão com os filhos. E aí a criança chega na fase da juventude, da adolescência, parecem desconhecidos dos papais e das mamães. Vocês conhecem famílias assim? Que estão totalmente desconectados dos filhos, desconectados. E ontem eu falei aqui, eu vou contar, posso contar o meu segredinho aqui também para eles? Não, né? Abençoados, eu sou servidor público no estado de Goiás e eu vejo de perto crianças tirarem as suas próprias vidas. Porque os pais se desconectaram de tal forma, não conhecem os filhos, não sabem do que os filhos são constituídos, não perguntam, não conversam, e aí as crianças entram, os jovens entram em uma fase muito difícil. E infelizmente está acontecendo isso. É por isso que nós precisamos nos comunicar com os nossos filhos, e eu peço socorro para vocês. Socorro, certo? Por que eu estou aqui hoje, abençoados? Vou falar rapidamente aqui, quando eu comecei a fazer esse projeto, comecei fazendo dentro da minha casa primeiro. Como que você vai cuidar de famílias se você tem uma família destruída? E se você não cuida da tua família? E cuidar da tua família também é aprender a se comunicar melhor com os teus filhos, com o cônjuge. Porque se você não tiver unidade com a sua esposa, com o teu esposo, a educação de filhos também vai mal. Estou falando besteira aqui, abençoados? E eu desejo a cada um de vocês, tá? Principalmente as pessoas que não vieram aqui nesse evento, que vocês busquem mais conhecimento. Para que vocês possam ajudar outras pessoas, porque nós precisamos levantar essa legião de pessoas que possam ajudar as famílias. Eu falei aqui ontem também que 90% das famílias que eu atendo, o problema está na comunicação. Vivemos em um mundo, abençoados, onde as pessoas não se preocupam em aprimorar a linguagem. E é muito natural. Por quê? Sabe por que isso acontece? Porque a minha filha de apenas 1 ano e meio, eu coloquei ela no meio de falantes, ela aprendeu a falar, está aprendendo a falar. E aí, deve ser por isso que nós não aprimoramos a linguagem. E quando você aprimora a linguagem, meu Deus, eu tenho certeza que você pode melhorar os seus relacionamentos e ter uma vida que vale a pena ser vivida dentro do teu lar, na tua casa. Eu gosto muito dessa palavra, que se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz de refrear o seu próprio corpo. E ontem eu falei de corpo, alma e espírito. Ontem eu falei também que muitas vezes somos dominados por nossas emoções. Chegamos em casa, às vezes com raiva de alguma coisa que aconteceu no trabalho, e às vezes descontamos nos filhos, na esposa, no esposo. E aí quando não conseguimos dominar a língua, dominar a raiva dentro de casa, isso também é comunicação. E quando você se conhece, quando eu chego em casa nervoso, eu não falo nada, eu fico calado. Caladinho. Flor, agora não, eu vou para o meu quarto, vou fazer as minhas orações. E eu sou ser humano, assim como vocês. Sinto raiva às vezes. Quando alguém te xinga. Aqui o pessoal xingam vocês no trânsito? Não, né? Gente, agora imagina eu que tenho um temperamento quente, quando alguém me xinga. Eu sinto a fumacinha sair aqui. Subindo, e eu preciso. E o meu filho aqui do lado, papai está com raiva? Sim, filho, estou com raiva. Qual é a virtude que eu preciso utilizar, meu filho? Temperança, né, papai? Eu também preciso, porque às vezes me dá vontade de dar canetada num coleguinha quando ele fala que eu sou o cabeçudo. Meu filho tem uma cabecinha assim, desse tamanhozinho assim, abençoado. E aí ele chega em casa com raiva. Papai, me chamaram de cabeçudo. Hein, filhão? Se reconcilie com a realidade. Papai e mamãe te ama demais aqui dentro de casa, mas aí fora vai ser um pouquinho diferente. Eu estou ensinando ele o quê? A se instalar na realidade. E aí você fala aquela famosa frase, meu filho, você é especial. Você é especial aqui dentro, filho, para a mamãe e para o papai. E aí fora, não sei. E aí muitas vezes os papais querem ir lá brigar com os meninos que estão fazendo bullying. No meu tempo era só de fazer café, bullying. Hoje eu ensino meu filho, sabe o quê, abençoados? A lidar com isso primeiro. Porque vai acontecer. Quem aqui
teve apelidos? Eu tinha um monte. Quem teve? Gente, olha só. Sabe do que me chamavam? Eu vou contar um segredo para vocês. Taturana, olha só. Isso me matava de raiva. Um monte de apelidos. E isso acontecia, vai continuar acontecendo. Coloca um apelido do meu filho, ô cabeçudão. Vão continuar falando. E aí nós não ensinamos os nossos filhos através da comunicação afetiva e afetiva que nós vamos falar. Eu preciso ficar atento aqui com o horário, porque são 50 minutos que eu tenho com vocês. Vocês precisam se comunicar, tá? Então, olha só. Então, quando vocês se conhecem, por que eu falo isso para o meu filho? Filho, virtude da temperança, papai está utilizando, porque eu uso a praticidade da vida para me comunicar com meu filho e ensinar para ele. Diante dos aspectos que acontecem na vida dele, eu já ensino na praticidade. Então, precisamos ficar atentos com relação a isso. Olha só, outra palavra aqui, 1 Pedro 3, 10. Porque aquele que deseja amar a vida e contemplar dias bons, que refreie a sua língua do mal e seus lábios para que não falem maliciosamente. Mais uma vez, Deus falando, ei, controle-se, virtude da temperança. Lá em Gálatas 5:22, é virtude do Espírito, né? Amor, amabilidade e por último ele fala o quê? Domínio próprio ou temperança. Algumas consequências dessa inabilidade de comunicação. Olha só. Pais que não conseguem educar os filhos, famílias sem unidade, já falamos sobre unidade, danos emocionais, meu Deus, eu atendi esses dias, meu Deus, uma senhora de 60 anos de idade ainda traumatizada pelo que ela escutava da mamãe dela há anos atrás. E ela me falando comigo aos prantos, chorando. Portanto, tudo que você fala para o teu filho, quantos anos tem essa criança? 7 anos, ali no finalzinho da primeira infância, tudo que você fala, conexão sináptica lá no cérebro. E aí papais e mamães chegam em casa e dizem, isso não foi nada, menino. Você não serve para nada. Que menino burro. Conexão. Ele vai crescer com isso. Papai e mamãe brigando dentro de casa, conexão sináptica. Meu Deus, casamento nem pensar. Meu Deus, às vezes eu estou diante de jovens. Deus me livre de casamento, tio Edu. Por que, filho? Eu vejo lá em casa como que é isso. Casamento, nem pensar. Crianças de 12 anos, 13 anos de idade. Olha só, conexão cerebral. E esse período da primeira infância, abençoados. Estou neuropsicopedagogo, se vocês não têm noção, vocês prestem atenção no que vocês estão falando dentro da sua casa. Porque eles estão a todo momento percebendo vocês. E dependendo do temperamento, ele não vai te falar não, viu? Dependendo do temperamento, ele vai guardar isso. Vai guardar. O meu filho tem um temperamento quente. Ele fala, ele chega e realmente vomita. Para mim, para minha esposa. Mãe, falaram isso. Lá em casa eu tenho um lema assim, essas coisas acontecem. Tudo que meu filho faz, ele me conta. Olha só que interessante, eu deixei ele para casa de um coleguinha na rua dele, ele chegou em mim falando, papai, a Vandinha anda assim, ó. Eu falei, o quê? Meu Deus, assim, eu não falei nada. Comecei a me controlar, tá. Aí cheguei na Madame Rose e falou, você escutou isso? Vou lá falar com a mãe do menino. Porque eu já tinha falado, nada de televisão aqui, porque eu não sei o que vocês assistem. Mora de frente à nossa casa. Eu não repreendi ele, filho. Porque ele me fala tudo. Papai, quebrei. Esses dias ele quebrou um vaso. Nossa, meu Deus do céu. Um vaso que veio de fora. Papai, quebrei o seu vaso. Meu Deus. Essas coisas acontecem, não é, papai? Sim, filho, acontecem. Mas, aí eu vou ver. Filho, você precisa ter mais cuidado. Por quê? E aí nós ensinamos os nossos filhos a começar a mentir para nós. Porque quando você vai lá, mete a porrada no teu filho, ou então xinga o teu filho, ele vai... Opa, não posso falar. E aí chega lá na escola, vão dizer para ele assim, ei, essas coisas de menino e menina não existem, não. Ele vai contar para você, não. Eu quebrei um copo, minha mãe quase me matou, eu vou falar isso. E aí ele vai ficar processando isso sozinho. Aí lá na frente nós temos o resultado, aí a gente pensa assim, nossa, da noite pro dia. Não foi da noite pro dia, não, tá? De filhos desconectados, filhos desvirtuados, abençoados. Muitos pais chegam até mim e falam assim, ei, eu tô com medo do meu filho se desvirtuar. E aí eu falo assim, ei pai, mãe, qual é a virtude que você está ensinando para o teu filho? Cri.
qual é a virtude. E muitos não sabem. Quais são as virtudes que vocês trabalham dentro de casa? Virtude da temperança? Da ordem? Qual é a virtude? E aqui, ontem eu falei algo interessante para as pessoas que estavam aqui ontem. Ficou redundante isso, né? Feio, né? É mais importante aquilo que vocês sabem ou aquilo que vocês não sabem? Para quem não estava aqui ontem, claro, né? Alguém quer falar? Não consegui fazer conexão com eles ainda não. A gente tem pouco tempo, né? Tá. É muito importante aquilo que a gente não sabe, sabe? Aquilo que você sabe é importante, mas eu estou mostrando uma série de assuntos aqui que talvez você não teve contato, mas que agora vai buscar esse conhecimento. E quando você faz um mapeamento daquilo que não sabe, é maravilhoso. Você agora tem consciência da própria ignorância. Isso não no sentido pejorativo, tá bom? Porque eu sei, meu Deus, são tantos os assuntos que eu ainda preciso estudar. Eu estudo todos os dias, há quase 25 anos. E cada vez mais eu sei que não sei nada. Parece até aterrorizante isso, né? Temos que estudar. Você precisa escrever isso dentro da tua casa, você e o teu marido, para que você possa ensinar aos teus filhos. Filhos fora do caminho, meu Deus, nem se fala, né? Casamentos destruídos, vamos lá, vamos. Edu, olha só, a comunicação efetiva e afetiva está ao seu alcance. E ontem nós trabalhamos aqui desenvolvimento da personalidade, um pouquinho sobre temperamentos. E quando você sabe sobre isso, você consegue ter uma empatia especial com relação aos filhos. E se você... Gente, esse tema comunicação não é só com os filhos, com a esposa, com o esposo. Você utiliza a todo momento. Sim ou não? Vocês não utilizam comunicação a todo momento no trabalho? Ontem mesmo, esqueci o nome dela, viu, abençoada? Acho que ela está aqui. Aqui, nós estávamos falando, trabalho com recursos humanos. Ela falou, meu Deus, eu posso utilizar isso. Porque quando eu sei que aquela pessoa está na quarta camada, eu preciso ensinar ela, tirar ela. A quarta camada, abençoados, para quem não estava aqui ontem, é a camada onde o meu filho está. Porque nós vamos desenvolvendo não somente a parte física, mas a psique também começa a se desenvolver. E nós chegamos numa camada da personalidade, que é a quarta, que é a camadinha dos afetos, e que se os pais não souberem, o filho e a filha, eles ficarão estacionados nessa camada para o resto da vida. E eu conheço senhores e senhoras aí, estacionados na mesma camada da personalidade que o meu filho Luiz Eduardo está. E eu fiquei nessa camada até os 33 anos de idade. Então, ontem eu achei muito bonito aqui, não vou falar o nome dele, mas eu achei muito bonito. Ele falou assim, Edu, eu acho que eu estou nessa camada. O que eu faço para sair dessa camada? E eu achei isso maravilhoso, a coragem desse homem. A coragem desse homem. Será que comunicação efetiva e afetiva está ao seu alcance? Sim. Porque quando nós temos interesse, quando você queria conquistar sua esposa, o teu esposo, você fez conexão. Mas porque você estava interessado. E aí está casado, conexão, mas não. Bebezinho quando nasce, né? Aquele choque de dopamina dentro do teu corpo e é maravilhoso. E aí começam as canseiras dentro de casa. Meu Deus, educação de filhos, gente, é tão difícil. Qual que é o nome desse bebezinho? Bruna? Gente, quem é papai e mamãe sabe. Tem dia que eu chego em casa e falo assim, meu Deus, eu só quero que esses meninos durmam. Eu não aguento mais. E quando eles dormem, eu olho para a esposa assim e faço... Aí a gente vai ter ali uns minutinhos, né? Uma horinha e meia, não é, Flor? É isso aí. Então, afetiva, porque você tem que entrar na mesma sintonia do teu filho. E quando você sabe qual é o temperamento dele, em qual camada da personalidade ele está, se ele tem um temperamento mais frio, mais quente, você sabe, você tendo esses conhecimentos, você consegue se conectar melhor, certo? Será que, olha só, o que é comunicação? Gente, comunicação vem do verbo comunicar e do latim, tornar comum aquilo que se fala. Será que vocês estão tornando comum aquilo que vocês estão falando dentro da tua casa? Para o teu filho, que muitas vezes eles não entendem o que está sendo dito. Nós temos que colocar legendas. Só que aí fora, vocês viram o que está acontecendo? Eles, além de se comunicar, eles colocam legenda. Você viu o rapazinho falando? Essa coisa de menino e menina não existe. Fala aí em família brasileira. Aquilo me irrita, gente. Isso está acontecendo a todo momento. Por isso que nós precisamos nos comunicar, tá? Por isso que eu peço socorro. Alguns temas que se conectam aqui com esse assunto comunicação. Aqui eu não vou falar sobre isso. Aqui é só para que vocês tenham noção e mapeiem. Façam um mapeamento aí daquilo que vocês não sabem. Aqui cada tema desse daqui é um curso.
Tá? Desenvolvimento da personalidade, temperamentos, conexão emocional, virtudes, valores. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? E o princípio número 1 da família é a unidade. Vocês têm unidade dentro de casa? Porque para ter unidade dentro da casa de vocês, vocês precisam se comunicar. Comunicação. Nós vamos falar aqui um pouquinho de atos da fala, tá? Atos da fala, que é algo mais prático, para que vocês entendam melhor o que eu quero, a proposta desse nosso momento aqui tão rápido. A maneira como você se comunica com os filhos podem lhes causar danos irreversíveis. Abençoados, eu acabei de falar, dei um exemplo aqui da conexão. Tudo que você faz dentro de casa, tomem cuidado com o que você fala. Cada palavra, cada gesto está sendo arquivado pela memória de longo prazo lá do seu filho, tá? Alguém já ouviu essa frase aqui, ó? Olha só. Eu sou assim e vou morrer assim. Quem já ouviu essa frase? Nós não somos animais. Animais são desse jeito, hein? Nós somos seres humanos, imagem e semelhança de Cristo, que nós podemos o quê? Sobrepor as nossas vontades animalescas, muitas vezes animalescas. Só que nós temos o nosso córtex pré-frontal que nos diferencia dos animais. Nós não somos animais. Na verdade, nós dominamos os animais. Então, quando alguém fala uma frase dessas, eu fico muito triste. Porque se parece muito com um animal. Como assim? Você é assim mesmo e pronto e acabou. Porque você foi tratado como um animal, agora você quer tratar o teu filho como tal? Não. Como cidade, olha só, Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Mais uma vez, Jesus falando, Ei, virtude da temperança, abençoados. Temos que dominar as nossas emoções, dominar a língua dentro de casa com os nossos filhos. Você acha que às vezes eu não quero dar um celular para o meu filho? Você acha que às vezes não dá vontade de bater no meu filho? Claro que sim, eu sou ser humano como vocês. Eu fico imaginando ai meu Deus, imagina só na fase da adolescência. Eu tenho sobrinhos nessa fase. Eu sei o quão é difícil, quinta camada da personalidade, né? A criança começa a bater, o jovem começa a bater de frente com o papai, com a mamãe. E aí muitos entram em contato comigo. Meu Deus, o que eu faço? Exija respeito dentro da sua casa. Amor é um sentimento muito nobre que as crianças e talvez até os jovens não têm capacidade de sentir. Porque amor é uma entrega. Amor é você aceitar muitas coisas que uma criança, um jovem não aceita porque ele quer o quê? O prazer. Um jovem, uma criança eles querem ter os prazeres atendidos e nada mais. É você, enquanto papai e mamãe, que vai ensinar essas crianças o quê? Algo muito mais legal que quando você olha lá na frente, a virtude da temperança. Gente, o quão é difícil, meu Deus, o meu filho. Eu demorei tanto tempo para ele entender a virtude da ordem dentro de casa. 2 anos, quase, não é, Flor? Quase 2 anos e ainda assim às vezes preciso lembrá-lo. Obediência. Meu filho tem um temperamento quente, eu preciso todos os dias colocar na cabecinha dele. E ele adora falar sobre virtudes, abençoado. E se ele estivesse aqui, estaria aqui, porque ele fala sobre virtude da ordem, temperança dos meus eventos presenciais. Ele fala sobre virtudes, eu acho isso maravilhoso. Tá? Vamos seguir aqui, eu tenho mais 15 minutinhos, é isso? Vamos lá. Olha só, a linguagem tem 2 funções. Descrever o mundo, quando eu falo para vocês, Goiânia está no coração do Brasil. Estou descrevendo o mundo. Mas a fala, os atos da fala, a sua linguagem tem o poder de gerar mundos subjetivos na cabeça da criança. E quando você fala, você é burro, você não sabe de nada, você não vai dar em nada, menino. Isso vai gerar um mundo dentro da cabecinha dele. Como diminuir os ruídos dentro da sua casa com relação à comunicação e aprendizado? E quando você sabe mais sobre o teu filho, sobre o temperamento do seu filho, gente, é tão maravilhoso isso, porque você consegue se conectar de uma forma tão mais eficiente. E vocês não têm noção o quão isso é poderoso. E como diminuir esses ruídos? Conhecimento. Que vocês estão tendo aqui. E como eu estou aqui falando de muitas coisas, de vários assuntos que talvez vocês não saibam, eu tenho certeza que vocês vão buscar. Não é verdade? Sim ou não, ou talvez? Como você expressa o amor, o seu amor dentro da sua casa? Ontem, nós falamos um pouquinho sobre temperamentos. O meu filho, por exemplo, ele adora um abraço. Ele adora um abraço, um cheiro. Talvez o seu filho adore escutar. Como é que é? Como é que você tem se comunicado? Será que o teu filho tem entendido? Qual é o significado que ele tem dado para aquilo que você fala? Muitas vezes você precisa colocar legendas. Ei, filho. E quando chega uma outra criança, tem irmãos
Esse rapaz tem irmãos? Pequenininhos? Ah, tem irmã. Legal. E muitas vezes, quando a criança, meu filho tem 6 anos, chegou uma bebezinha, meu Deus, ele entrou em colapso. Papai não me ama mais, mamãe não me ama mais. Então você precisa o quê? Colocar significado naquilo que está acontecendo dentro da tua casa, certo? Qual é a diferença entre sensação e tradução? Ontem nós falamos sobre isso, né? Nós contamos até uma historinha aqui. Gente, às vezes imagine só, uma criança não tem repertório de vida. O repertório de vida é muito pequeno. Então você precisa estar o tempo inteiro traduzindo aquilo que está acontecendo no mundo. E eu dei até um exemplo ontem sobre a 4ª camada da personalidade. Nós temos uma tendência, nossa, se o outro não me cumprimenta do jeito que eu quero, eu já vou logo o quê? Julgando. Eu até dei o exemplo ontem aqui, eu fui cumprimentar um rapaz que trabalhava lá na repartição pública que eu trabalho. Eu falei com ele, ele não me respondeu, eu poderia direto traduzir. Ah, é um chato, é um metido, é não sei o quê. Não, fui lá, ei, o que aconteceu? Tá precisando de alguma coisa? A minha esposa morreu. Olha só. E a gente tem uma mania de julgar. A criança chega em casa, fala... Papai, falaram isso. Isso não é nada, menino. Larga de frescura. E aí vai. Durante anos acontecendo isso. E eu falei para vocês, né, que eu acompanho famílias, né, que, infelizmente, jovens tiram as suas próprias vidas. Você ouve ou escuta o teu filho? Qual que é a diferença, abençoados? Alguém quer arriscar? Você ouve ou escuta o teu filho? Ouvir é biológico. É biológico. Até os animais ouvem. Escutar exige de você algo muito mais atenção, uma atenção muito especial, porque você precisa olhar para o teu filho. Opa, temperamento do meu filho está em desenvolvimento, meu Deus, você precisa processar aquilo, é diferente. Você está só ouvindo ou está escutando os seus familiares dentro da tua casa? Ou então está aqui falando, o teu filho está aqui falando e você está aqui, ó, passando aqui o dedão. Quer ensinar os teus filhos? Emocione os teus filhos. Emocionem os teus filhos. Quando você emociona, você ajuda os teus filhos a gravar na memória de longo prazo, na cabecinha deles ali, ó, conexão. E eu até brinquei ontem, acho que foi com o senhor, né? Qual é o professor que você lembra mais? Era aquele que talvez gritava mais, aquele que te emocionou mais, tanto para o lado positivo, quanto também para o lado negativo. Então, quer ensinar os filhos? Emocione os teus filhos. Se você tem 2 filhos, meu Deus, lá em casa tem o papai e mamãe também pode, hashtag, né? Inclusive nós estamos aqui, fomos a Gramado hoje, né? Hoje, maravilhoso. Mas eu também tenho hashtag Dudu e papai também pode, porque às vezes o meu filho quer falar comigo. Às vezes ele quer falar com a mamãe. Você precisa sair com o teu filho e ver o pôr do sol. Fazer conexão, escolher um lugar especial para falar algo especial. Eu tenho mais 10 minutos, não é isso? Mais 10 minutinhos, abençoados? Mais 10, tá? Vou terminar em ponto aqui. Então, vocês precisam saber e colocar isso em prática, tá bom? E escutar. Você filtra, como que você filtra os atos da fala? Como que você faz? E eu falei que deu exemplo, né? Quando você vê algo e já vai logo julgando. Gente, isso aqui é legal demais. Você tira uma foto disso daqui, vocês que têm telefone aí, porque é muito importante vocês pesquisarem sobre isso daqui. Escada de inferência. Como você filtra a tua fala? Quando você escuta algo. Será que aquilo que você está observando, será que realmente é a realidade? Ou é só um pequeno recorte da realidade que você precisa processar? Tá, eu não vou explicar sobre isso daqui, mas tira uma foto. Eu explico. Depois, de repente, eu posso até no podcast que nós vamos fazer, tá, abençoados? O Eduardo não está aí não, né? Tá não. E eu vou fazer um podcast com ele, de repente a gente pode abordar esse tema aqui. Tá? Então deixa eu correr aqui com esse tema. Atos da fala. Reclamações efetivas. Olha só, esse tema é muito importante. Como é que você tem feito as suas reclamações dentro da tua casa? Lá em casa eu tenho um código de conduta. Por exemplo, virtude da ordem está escrito. Está escrito. Filho, ao acordar, a cama é sua obrigação. Virtude da ordem. Porque quando eu vou reclamar para o meu filho, ei filho, tá lembrado do nosso contrato? Por que você deixou? Papai. Como é que você tem feito as suas reclamações dentro de casa? Ei, Flor, imagina só, eu tenho um contrato com a minha Flor. Com Rose. Nós não utilizamos telas na educação dos nossos filhos. Se eu for reclamar para ela, eu falo, e aí, o nosso pacto? O nosso contrato verbal. Vocês têm isso dentro de casa? Lá em casa é escrito. Mas vocês podem
Porque às vezes queremos reclamar dos filhos. Nossa, eu pensei que o meu filho iria fazer de tal forma. Peraí, fale, né, quais são as regras dentro da sua casa. Porque quando você for reclamar, vai ser uma reclamação efetiva. Isso entra dentro de comunicação. Declaração do não, nem se fala, gente. Hoje os filhos, né, estão sendo criados, estão sendo educados numa bolha onde eles não podem nem escutar o não. E eu fico muito triste, né? Porque aí quando ele chega na vida real, o que vai acontecer? O mundo vai começar a bater nele. Cabeçudo, é não sei o quê. Só que ele nunca viveu frustração. Papai não ensinou. Nem os nãos ele escuta dentro da igreja. Meu Deus, às vezes eu estou na igreja que eu frequento, em Goiânia, eu fico assustado. A criança lá passando o dedo na tela, eu falo, meu Deus. Tá, ok. Declaração do não. Declare o não. Você tem declarado o não para os seus filhos? Isso é importante. É claro que o sim também é gostoso. A gente adora ver o sorriso dos filhos. É maravilhoso, não é? Eu agora comprei chocolate para os meus filhos, né? E eu já mandei para ele. Tá, né? Papai manda pelo correio, pelo Sedex, antes de vocês chegarem. Temos 8 minutinhos. Oh, Jesus. Tempo versus comunicação. O que é mais importante, abençoado? Tempo de qualidade ou a quantidade de tempo com a família? Hã? Tempo de qualidade. Pois é. Esse tal de tempo de qualidade tem feito com que cada vez mais os papais e as mamães tenham menos tempo com os filhos. Quantidade de tempo também é importante. Muito importante. Eu tenho de 2 a 3 horas com os meus filhos todos os dias. Das 6 às 9, e no café da manhã e no almoço. A exceção é quando eu estou com vocês. Só a exceção. É fácil isso? Não. Mas eu faço questão. Chego em casa cansado. Inclusive eu nem malho. Eu odeio malhação, inclusive, né? Não gosto. Desculpa essa palavra, mas gente, esse tipo de ser humano assim parece que é de outro mundo. Ela adora fazer isso. Vocês gostam de academia? Eu não gosto, não. Aí eu faço malhação em casa, junto com os meus filhos. Tem lá, e aí eu vou brincando com eles. É o momento que eu tenho, tá? Tempo de qualidade e quantidade de tempo também, importante, tá? Olha só, guerra, eu já vou aqui, daqui a pouquinho já vou encerrar mais 5 minutinhos, guerra cultural e a comunicação. Sabe aquele vídeo que eu passei para vocês? Isso aqui, ó. Quem não conhece é Antônio Gramsci, Karl Marx. Rapidinho aqui, 2 minutinhos uma história. Esse Antônio Gramsci, ele falou, certa vez ele disse assim, a gente precisa parar de pegar em armas. Nós precisamos invadir a cultura para mudar toda uma sociedade. É isso que eles estão fazendo. Deixaram de pegar em armas e invadiram a cultura através dos livros. Eu não assisto mais televisão, através das telas. Eles estão aí. Quando você abre a janela do teu quarto, quando você liga o teu celular, tá aí. Aquele vídeo que eu mostrei para vocês agora há pouco é a demonstração que essa cultura da relativização do conceito de família está entranhada na nossa sociedade. E muitos nem sabem que não sabem. Muitos não sabem que não sabem. Olha só. Essa guerra cultural está sendo travada onde? Dentro das nossas próprias casas. Lembra quando eu falei, seu Ivo? Eu dei até o exemplo. Imagina só. Hoje as nossas crianças estão conversando com pessoas estranhas dentro dos seus quartos e os papais e as mamães nem sabem o que está acontecendo. O vídeo nós já passamos. Temperamento versus comunicação, abençoados. Depois a gente pode fazer um podcast também sobre esse tema. E eu quero aqui, abençoados, encerrar a minha fala com vocês. Eu peço socorro para vocês. Socorro. Eu gostaria muito que daqui dessa igreja nós pudéssemos formar, vocês pudessem me ajudar a formar uma geração, uma legião de pessoas para cuidar das nossas famílias. Resgatar famílias. Essa é a minha missão de vida. A minha grande missão de vida é resgatar famílias. Então eu peço encarecidamente a todos vocês que esse conteúdo seja colocado em prática. Eu sei que é muito rápido. E muitos de vocês estão, meu Deus, é muita coisa. Não, mas vocês conseguem. Depois eu vou voltar aqui para dar alguns recadinhos para vocês. Então, assim, eu gostaria muito. Agora eu quero fazer uma oração aqui com vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos. Eu quero pedir a proteção do Senhor Jesus Cristo na vida de cada um de vocês aqui, que o Senhor Jesus possa iluminar a vida de cada um de vocês, papais, mamães, titio, titia,
para que todas essas palavras, todo esse conteúdo realmente seja colocado em prática, Senhor. Que Deus esteja com vocês. Amém?